Meus irmãos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Eu preciso fazer uma pergunta de antemão. Essa água aqui é de hoje? Ótimo. Às vezes fica, domingo eu não bebo, fico na dúvida. Pedir que o Antônio tire aqui o gasofilaço, por gentileza. Meus irmãos, muita coisa poderia ser dita no dia de hoje a respeito do Natal. Hoje é um dia em que, particularmente, nós nos lembramos do nascimento de Cristo, ainda que o façamos todos os domingos e todos os dias, naturalmente. Mas como uma data convencionada entre os homens para essa finalidade, ela se coloca como uma oportunidade especial de falarmos do amor de Deus aos homens, de anunciarmos o Evangelho da salvação. Hoje é dia do Senhor, é domingo, um domingo, como outro qualquer em determinado sentido, mas é um dia em que nós lembramos do nascimento do Messias. Há muitos textos bíblicos que poderiam ser usados para a exposição bíblica de hoje à noite. Muitos. E eu, meditando sobre as muitas possibilidades, me voltei para um texto que falei sobre ele nesta semana que passou, no nosso último encontro de oração do ano. Queria, então, mais uma vez falar a respeito desse texto, agora para todos aqui na igreja, ainda que estejamos em um número mais reduzido de irmãos, Muitos foram viajar, enfim, já estão fluindo férias, mas que bom que você está aqui, que bom que o Senhor o trouxe, que você seja abençoado e edificado com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Amém, irmã? Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. João, capítulo 6. Eu peço que você acompanhe a leitura a partir do versículo 60. João 6, a partir do versículo 60. Assim nos diz a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe
com a leitura e a exposição da sua palavra. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há vida. Esse texto bíblico, a parte que nós lemos, não revela aquilo que está descrito anteriormente. Quando o Senhor Jesus se apresenta como sendo o pão da vida que desceu dos céus, como sendo aquele de quem os homens devem comer e beber, comer da sua carne e beber do seu sangue, para que aí então tenham parte realmente com ele. O Senhor Jesus então lança no rosto daqueles homens a incredulidade presente em seus corações, ou o caráter pragmático da fé daqueles homens. Jesus deixa claro: vocês me acompanham porque eu ofereço o alimento físico, vocês me acompanham porque eu multiplico pães e peixes, vocês estão tão somente atrás dos sinais. E me pergunto, e lhe pergunto, não tem sido assim, em grande medida, ainda nos dias de hoje? As pessoas ainda, muitas delas, que se identificam como sendo cristãs, não continuam seguindo Jesus, ou frequentando uma igreja, uma religião, porque entendem isso, alguns a partir de suas próprias experiências, do próprio contato com a Escritura, lida de maneira não adequada, ou outros, porque são ensinados efetivamente assim, de que Deus é um ser que está pronto a nos servir em nossas necessidades, que está pronto a atender os nossos luxos, que está pronto a oferecer àquele que o buscar as bem-aventuranças deste mundo. Sim, meus irmãos, efetivamente, muita gente afirma seguir a Jesus, mas pelos motivos errados. O Senhor Jesus não ignorava essa verdade. Muitos então têm esse discurso de Jesus como sendo um discurso duro, um discurso difícil de engolir, uma exortação severa. E aqueles que obviamente não estavam firmados em Cristo verdadeiramente, mas, repito, naquilo que ele podia oferecer, voltaram as costas e o abandonaram. É nesta ocasião que o Senhor Jesus se volta, então, para os seus discípulos mais chegados e pergunta para eles: vocês também querem ir embora? Vocês também consideram o meu discurso duro demais? Vocês consideram as minhas palavras inadequadas? Ou vocês estão também firmados, não na verdade de quem eu sou, do Evangelho, dos princípios que eu ensino? Vocês não estão firmados naquele a quem eu represento, o Pai, aquele a quem me vê, também o vê? Ou vocês estão firmados, como os demais, nas bênçãos materiais, numa oportunidade melhor de vida, no pão que sacia a fome do corpo, da água que sacia a fome física? Em quem vocês de fato estão firmados? Querem ir embora? Querem desistir de tudo? A resposta de Pedro, ele transparece muito da sua característica, né? Tomando a iniciativa aqui, a resposta de Pedro é determinante para aquele grupo de irmãos
e para toda a cristandade de todos os tempos e épocas, para nós que estamos hoje aqui celebrando o Natal de Cristo. Porque a resposta de Pedro, em primeiro lugar, nos fala a respeito de uma posição. Para quem iremos? Para quem iremos? Pedro assume a verdade de que não há outro lugar para onde irmos. Não há outro Deus a quem devemos servir. Não há outro caminho onde nós devemos andar, trilhar. Não há. Para quem nós iremos? Senhor, nós não vamos a lugar algum. Nós vamos continuar em nossas posições, como um soldado de sentinela no quartel, no seu posto, que não abandona o posto. Nós não sairemos daqui. Nós não sairemos da sua presença. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro jeito qualquer de se chegar a Deus, a não ser pelo Senhor. João 14, 5 e 6. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Senhor, nós não vamos sair daqui, nós não vamos a lugar nenhum, porque não existe outro Salvador. Não há outro nome dado entre os homens, em quem nós possamos achar salvação, não há. Tu és a pedra angular, tu és a rocha principal, sobre o qual o edifício da nossa fé está sedimentado. Não tem para onde ir. Atos 4, 11 e 12. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo falando a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, de 5 a 7. Para onde ir? Para quem ir? Se há apenas um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador entre Deus e os homens é o Senhor. Para quem iremos? O Senhor a si mesmo se dará em resgate por muitos. E esse é um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, como bem lembrou o presbítero Vitor hoje à noite aqui. Um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E quando não é o tempo oportuno? E aí Paulo diz: para isto fui designado pregador e apóstolo. Para quê? Para ensinar essa verdade, para pregar em tempo oportuno, para dizer aos homens que não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Não temos para onde ir. Meu irmão, se você está em Cristo, e naturalmente estando é nova criatura, as coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, não há agora, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Para onde ir? Para quem ir? Pastor, mas a vida está difícil, acho que eu vou desistir. Eu vou desistir desse negócio de ser crente, pastor. Tem tanta coisa boa no mundo, tanto atrativo, olha, veja só, hoje, domingo à noite, domingo de Natal, de estar em qualquer outro lugar, está aqui na igreja, pastor. Eu tenho certeza que eu não estou falando para você. Mas eu também tenho certeza que, como eu, você é pecador. Quem sabe algum dia passou pela mente, eu vou embora. Eu vou desistir. Eu vou dar uma paradinha, sabe? Dar uma paradinha, assim. Eu vou ficar quietinho na minha. Esse negócio de congregar. Para quem iremos? Para quem iremos? Pedro continua. Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são diferentes de qualquer outras palavras. A Bíblia mostra isso. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus 7, 28 a 29. Por mais que fossem zelosos no cuidado com a lei de Deus, por mais que conhecessem as minúcias da lei de Deus, os escribas não eram capazes de falar como Jesus falava, porque Jesus, quando falava, as suas palavras falava com autoridade. Pastor, por que Jesus falava das suas palavras com autoridade? Porque ele é o autor das palavras, porque ele é o dono delas, porque aquele que procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo, foi determinado fazer isso, inspirar homens para escrever a Escritura. A Escritura, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, é o próprio Verbo de Deus, é o próprio Senhor Jesus. É por isso que ele tinha autoridade. Ele fala com autoridade. Ele falando a respeito de si mesmo e das palavras do Senhor. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. Existem coisas que são efêmeras, passageiras, fugazes na vida, coisas transitórias como nós mesmos. Essa vida física é transitória, é vaidade. Salomão já nos advertia, tudo é vaidade, tudo que não é eterno é vaidade. Mas tem uma coisa que não passa. Reinos humanos passam. Autoridades humanas passam. Ditadores que marcham com seus exércitos, com suas botas pesadas, e impõem sofrimento, morte, dor, tristeza, derramam sangue, regimes que vão e voltam, tudo isso passa. Mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Os guardas que foram contratados, que receberam a ordem para prenderem Jesus, não puderam fazê-lo. E por que não puderam fazê-lo? Foram inquiridos então
pelos principais sacerdotes e fariseus: por que vocês não cumpriram a ordem? Por que vocês não prenderam Jesus? Porque ninguém jamais falou como este homem. Nós nunca ouvimos alguém falar como ele. As suas palavras, o seu discurso causou impacto naqueles homens, impedindo-os de cumprir uma missão que receberam, mesmo sabendo que poderiam ser castigados por isso, porque não puderam suportar o poder que há nas palavras de Jesus. Para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As suas palavras não são palavras vazias, as suas palavras não são palavras como dos filósofos da nossa época, ou mesmo dos sábios da nossa época. As palavras de Jesus não caem por terra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confie na palavra do Senhor. Nós somos chamados essa noite a confiarmos nas palavras do Senhor Jesus. Elas são verdadeiras e fiéis. Elas são a expressão da verdade do nosso Deus. Elas são a regra de fé e de prática para nós cristãos. Nós estamos seguros quando permanecemos em Cristo e quando permanecemos nas suas palavras. Seguros. Pedro encerra dizendo: nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos. Nós entendemos quando o Senhor diz que é o pão vivo que desceu do céu, quando o Senhor nos diz a respeito do seu sangue, nós entendemos. Nós sabemos que o Senhor também é o Filho da Virgem, de Maria. Nós sabemos, conhecemos seu pai José, mas nós sabemos que o Senhor é mais do que isso. Nós sabemos. Tu és o Santo de Deus. Tu és aquele que foi separado por Deus. Tu és a realidade das sombras que o Antigo Testamento apontavam. Tu és aquele que havia de vir. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Nós sabemos disso. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O mesmo Pedro já havia respondido isso. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 15 a 16. No Evangelho de Marcos está assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Vejam que as opiniões eram variadas. Nem todo mundo conseguia enxergar a realidade de quem era Jesus, como ainda hoje muita gente não consegue. João Batista, Elias, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Marcos 8, 27 a 30. E no Evangelho de Lucas, estando ele orando, à parte achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tu és o Cristo. Pedro, mas nem todo mundo percebe isso. Nem todo mundo conhece essa verdade. Uns, como vocês mesmos disseram,
Dizem que eu sou João Batista, outro Elias e outro alguns dos profetas que voltou à vida. Eu ainda vou padecer bastante, porque mais gente não vai acreditar nisso. Eu ainda vou sofrer. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, eu serei rejeitado pelos principais sacerdotes, eu serei rejeitado pelos escribas, eu serei morto, mas eu vou ressuscitar. Tu és o Santo de Deus. Tem muita gente que ainda olha Jesus como uma criança na manjedoura. É verdade que este é um cenário que a Bíblia descreve, mas também é verdade que após o seu nascimento, os fatos vão se sucedendo, o Senhor Jesus cresce, ele em dado momento aparece no meio dos sábios, já um adolescente, e ele vive a sua vida, inicia o seu ministério, faz milagres, enfim, faz tantas coisas que nós conhecemos, porque foram reveladas pelas Sagradas Escrituras. Jesus não é mais a criança na manjedoura, Jesus é o Deus homem, que viveu entre nós, que morreu por nossas mãos, que venceu a morte, que viveu ressurreto entre nós, que ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O nosso Redentor vive e voltará. E a resposta de Pedro, assumindo ela como uma resposta de todos aqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus, estão firmes em Cristo, é uma resposta que para continuar ecoando em nossos corações, é uma resposta que precisa ser compartilhada entre os homens, porque os homens continuam questionando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Pedro responde: para quem iremos? Tu és aquele de quem nós não podemos nos apartar. Tu és aquele de cuja companhia nós devemos continuar, permanecer. Tu és aquele que tem palavras de vida. Suas palavras são vida, produzem vida, reavivam a alma, ressuscitam mortos, não só os físicos, mas sobretudo mortos espirituais. Tu és o Messias, tu és o escolhido de Deus, o separado, tu és o santo de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a criança que em Belém nasceu, é o nosso Salvador bendito, é o Filho de Deus prometido. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Neste Natal de Cristo, você se lembra disso? Você não tem opção, eu também não. Não temos para quem ir, não temos outro alguém, não existe um outro Cristo, não existe um outro caminho, não existe. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra de Cristo, permaneça nessa verdade bendita de que Cristo é o Messias, é o escolhido de Deus, não há outro. Não há outro. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal fala sobre a singularidade de um homem que nasceu em circunstâncias excepcionais, que viveu uma vida sem pecado, que foi morto injustamente, mas morto porque esse era o plano estabelecido por Deus desde a eternidade, mas que venceu a morte, e vive e reina para todo sempre. Que Ele, o Senhor Jesus,
te abençoe hoje e sempre, abundantemente. Que sempre seja Natal na sua vida. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado pela vida de Cristo em nós. Obrigado porque essa graça bendita, benfazeja, nos alcançou, nos redimiu, nos regenerou o coração, nos justificou, nos adotou como filhos. Obrigado, ó Pai, porque por essa graça estamos em Cristo, aquele de quem nós não podemos nos apartar. Aliás, é Ele mesmo, Senhor, quem nos mantém nessa condição, porque por nós mesmos voltaríamos atrás, o abandonaríamos, mas quando fomos regenerados, recebemos o Espírito Santo, nós fomos selados como sua propriedade, e é o Senhor quem nos mantém no caminho. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos também, ó Pai, a que permaneçamos firmes na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Tantos se afastaram dela. Agora, recentemente, ouvimos alguém falar uma bobagem a respeito de um cântico, de um hino, ó Pai. Não sabemos se porque fez uma análise divorciada da Escritura, ou porque fez isso de maneira proposital, mesmo conhecendo o que a Escritura de fato diz. O fato é que tantos cometem tantas bobagens, constroem ministérios, carreiras eclesiásticas, igrejas são estabelecidas, multidões se ajuntam, mas a Tua palavra verdadeiramente não é pregada ou ensinada. Vivem uma vida de ilusão. Louvado seja o Teu nome, porque esta igreja tem procurado se firmar na Tua palavra. Tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador, é o Santo de Deus. Nós possamos amá-lo e servi-lo cada vez mais e melhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, na comunhão dos santos, nesse ajuntamento, para bendizer e exaltar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os nossos caríssimos